Neste vídeo, iremos falar sobre o protocolo Modbus. O Modbus é um protocolo de comunicação serial desenvolvido pela AEG Modcom e foi projetado para operar com controladores lógicos programáveis, os PLCs. Um protocolo descreve a maneira pela qual um dispositivo acessa outro, como as informações são recebidas e como as consultas são respondidas. Dentro do protocolo Modbus, pode-se trabalhar com outros protocolos, como o Ethernet IP, através de gateways e switches, que realizam as conversões. Os dois tipos mais comuns de implementação no Modbus são Ethernet TCP/IP e serial, que podem ser RS-232, RS-422 ou RS-485, sendo que a diferença entre eles será o nível de tensão para a representação dos bits e a diferença de distância e velocidades permitidas para cada tipo. O protocolo serial Modbus mais comum é o Modbus RTU. A comunicação serial Modbus usa o protocolo mestre e escravo. O mestre inicia a consulta e o escravo o responde, fornecendo os dados necessários ou tomando a ação apropriada conforme solicitado. As funções dos escravos são tomar as medidas apropriadas, fornecer dados ou informações necessárias ao mestre, informar o mestre que a ação necessária não pode ser executada. O campo de endereço enviado pelo mestre em uma consulta contém o endereço do escravo a qual a mensagem é destinada. Quando um código de função atinge um escravo de um mestre em uma consulta, o escravo passa a conhecer as ações que ele terá que executar. Os códigos de funções estão na faixa de 1 a 255, embora nem todos os códigos de funções sejam suportados por todos os dispositivos. Quando um código de função atinge o escravo de um mestre em sua consulta, o escravo passa a conhecer as ações que ele terá que executar. O campo de dados recebido por um escravo na consulta do mestre pode tipicamente incluir um valor de registro, porém, algumas funções não requerem o campo de dados e assim o mesmo não é incluído na consulta do mestre. Uma mensagem de erro é denominada resposta de exceção e contém o endereço do escravo que a responde, a ação que o escravo foi solicitado a realizar e a causa que impede a ação de ser executada. Um escravo ignora uma mensagem se ela conter um erro. Nesse caso, o mestre reenvia a consulta ao escravo, uma vez que não recebeu uma resposta. O método de verificação de erros empregados depende do modo de transmissão selecionado. Pode ser a verificação de redundância cíclica, CRC, para o módulo de unidade terminal remota, RTU, ou verificação de redundância longitudinal, LRC, para o modo de transmissão ASCII-2. O Modbus é um protocolo de mensagem da camada de aplicação, operando na camada 7 do protocolo OSI, Open System Interconnection, e fornece comunicação entre os servidores e os servidores conectados em diferentes tipos de rede. Na transmissão de mensagens, um quadro é construído antes de sua transmissão final. Um quadro consiste em caractere inicial e final, endereço do dispositivo no modo unicast ou endereço do dispositivo no modo de transmissão, código de função e código de verificação de dados e erros. O quadro Modbus ASCII-2 consiste em 6 campos: início, endereço, código de função, dados, LRC e final, end. O modo ASCII-2 permite um intervalo de até 1 segundo entre transmissões sucessivas sem gerar nenhum erro. Enquadramento de RTU. Nesse modo, o quadro de mensagem começa com um intervalo de tempo silencioso, pelo menos 3,5 vezes o tamanho do caractere. O quadro de mensagem inteiro deve ser transmitido em um fluxo contínuo, ou então um erro será gerado. Se houver uma lacuna na transmissão de mais de 1,5 caractere, o dispositivo receptor presume que ocorreu um erro e remove qualquer informação recebida. Modbus TCP/IP. Há várias vantagens de usar o protocolo Modbus TCP/IP, como simplicidade, uso de Ethernet padrão e abertura, e taxas de transferência superiores a 1 kb por segundo podem ser facilmente alcançadas em uma única estação.
Modbus TCP/IP é um protocolo da internet, sendo necessário um dispositivo de gateway para converter da camada física RS-232-RS-485 para Ethernet e para converter o protocolo Modbus para o Modbus TCP/IP. Além do protocolo padrão Modbus, existem dois outros, Modbus Plus e o Modbus 2. A limitação Single Master do protocolo Modbus levou ao desenvolvimento do Modbus Plus, que pode compartilhar informações e controlar estratégias através de várias redes Modbus. Assim, o Modbus Plus, dentro de sua dobra, tem as redes de comunicações individuais Modbus. O Modbus Plus atende às redes individuais Modbus, unindo-as. O Modbus, sem dúvida, é o protocolo mais utilizado nos equipamentos industriais, devido à sua facilidade e amplo conhecimento no mercado. Desta forma, é aplicado em diversos equipamentos industriais, como inversores de frequência, IHMs, automação industrial. Também é importante ressaltar que sensores ou equipamentos que utilizam outros protocolos de comunicação, mas estão interligados em um CLP com o Modbus, fazem necessária a utilização de conversores de protocolos industriais. Obrigado pela atenção.